Dizem que a hora mais escura é mesmo antes do amanhecer, mas para o João, o escuro estava apenas a começar. Chegou a casa às 6 da manhã, a cheirar a perfume barato e a segredos de outra mulher, à espera de um duche rápido e de uma mentira bem contada. O que encontrou, em vez disso, foi um silêncio tão alto que lhe estilhaçou a vida. Nem esposa a gritar, nem malas feitas, apenas um envelope amarelado sobre a ilha da cozinha. E a ficha a cair. Enquanto ele andava a brincar, a Ana tinha estado a ganhar a guerra. Mas esperem, porque isto não é só uma história de divórcio. É uma lição de mestria em vingança. Lembro-me do som metálico e seco do trinco a deslizar. Era 6h14 da manhã, uma terça-feira. Lá fora, o céu tinha um roxo amarrotado que prometia chuva. Aquele tipo de manhã pesada e úmida que te faz sentir a roupa pegajosa na pele. O João, com os seus 42 anos e o queixo de apresentador de televisão que ele tanto cultivava, embora a luz da manhã não lhe fizesse favores, entrou em casa, fechando a porta com uma suavidade ensaiada. Prendeu a respiração, a escutar. Procurava o bater rítmico da passadeira da Ana na sala de ginástica, talvez o sibilar da máquina de café na cozinha. Nada. Um silêncio que o fez soltar o ar, os ombros a relaxar. Seguro. Ele coçou a cara, a mão áspera contra a barba, por fazer. Cheirava a gin batido da noite anterior, ao inconfundível cheiro à baunilha adocicada do creme corporal da Sofia. E por baixo de tudo, aquele toque metálico da culpa que ele, há muito, tinha aprendido a reprimir. Ana! Chamou, a voz um sussurro rouco. Limpou a garganta. Ana, já estás de pé? Avançou para a cozinha, os seus mocassins Gucci silenciosos no chão de madeira. Já estava a ensaiar o seu guião mental. O negócio atrasou-se. Os clientes queriam ir àquele bar de charutos no centro. O meu telemóvel ficou sem bateria. Não queria acordar-te quando cheguei às 3 da manhã, por isso dormi no quarto de hóspedes. Não, espera, acabei de chegar. Tinha de ter cuidado. Tinha sempre de ter cuidado. Empurrou a porta basculante da cozinha. Era uma obra-prima de design moderno, toda em mármore Carrara, eletrodomésticos topo de gama, uma ilha do tamanho de um pequeno barco. Era a cozinha que eu, a Ana, tinha desenhado 3 anos antes, discutindo as cores da argamassa com o empreiteiro, o Tiago, enquanto o João olhava para o relógio e mandava mensagens à sua primeira amante, ou assim pensava eu na altura, uma paralegal chamada Courtney. A cozinha estava impecável, demasiado impecável. Normalmente havia uma chávena de chá de ervas meio vazia junto ao lavatório, uma pilha caótica de correspondência no balcão, o meu iPad apoiado, com as notícias da manhã. Hoje, as superfícies estavam nuas, exceto pela ilha. Bem no centro da vasta extensão de mármore estava um único objeto, um envelope de manila grosso e amarelo. O João franziu a testa. Caminhou até lá, os passos pesados agora. Viu um molho de chaves ao lado do envelope. As minhas chaves, aquelas com o pequeno porta-chaves de couro que ele me tinha comprado em Florença há 5 anos. Ao lado das chaves, o meu anel de noivado. O diamante oval de 3 quilates captou a luz cinzenta da manhã e devolveu-a friamente. O estômago dele deu um salto lento e nauseabundo. Ana! Gritou, o pânico finalmente a perfurar a ressaca. Correu para as escadas, subindo as 2 degraus de cada vez. Ana! Entrou no quarto principal. A cama estava feita, mas não só feita. Estava despida e refeita com os lençóis de hóspedes, aqueles brancos e rígidos que nunca usávamos. As portas do roupeiro estavam escancaradas. Ele gelou. O meu lado do closet estava vazio. Não era só que as minhas roupas tivessem desaparecido. Era a completude do apagamento. Os cabides tinham sumido. As prateleiras dos sapatos estavam nuas. As prateleiras onde eu guardava a minha coleção de malas vintage estavam limpas. Até o meu cheiro,
Aquela mistura subtil de lavanda e chuva parecia ter sido esfregado do ar. Correu para a casa de banho. O meu toucador estava limpo. Nenhuma escova de dentes, nem sérums, nem escova de cabelo com fios loiros soltos. Eu não tinha apenas saído. Eu tinha me desinstalado da vida dele. O João correu de volta para baixo, o coração a bater-lhe no peito como um pássaro enjaulado. Agarrou o envelope amarelo na ilha da cozinha. Não estava selado. Puxou a pilha de documentos. O papel era pesado. Papel de segurança, jurídico. O cabeçalho no topo era ousado e intransigente. Tribunal Superior de Massachusetts. Petição para dissolução de casamento. Jenkins versus Reynolds. Anexada à frente estava uma nota manuscrita. Não estava escrita em papel timbrado. Estava escrita no verso de um recibo. Um recibo do Hotel Dourado Lírio, no centro da cidade. A data e hora no recibo eram 23h30 da noite anterior. A nota dizia: espero que ela tenha valido metade da tua empresa, João. Não te des ao trabalho de me procurar. Fala com o Sr. Sterling. Z. O João fixou o recibo. O Dourado Lírio. O sangue gelou-lhe. Foi lá que ele tinha estado na noite anterior. Foi lá que ele tinha estado com a Sofia. Olhou para o número do quarto impresso no recibo. Quarto 412. O João e a Sofia tinham estado no quarto 414. Eu, a Ana, tinha estado no quarto ao lado, toda a noite. Para entender como é que eu, Ana Jenkins, uma mulher conhecida pela minha paciência, pela minha voz suave e pelos meus galas de caridade, executei um desaparecimento digno de um romance de espiões. Temos de recuar 6 meses. O casamento não explodiu de uma vez. Erodeu-se como um penhasco castigado pelo mar. Tínhamos sido casados durante 12 anos. Conhecemo-nos na universidade em Lisboa. O João era o estudante carismático de gestão, com grandes sonhos e bolsos vazios. Eu era a discreta estudante de História da Arte, cujo avô, por acaso, tinha fundado a Logística Jenkins, um império de transporte de mercadorias que movia cargas por toda a costa atlântica. O João sempre alegou que não soube do dinheiro senão depois do segundo encontro, e eu escolhi acreditar nele. Na altura, as coisas sentiam-se certas de alguma forma. Complementávamos-nos, pensei eu. Ele tinha ambição, eu tinha uma base. 6 meses antes daquela manhã fatídica, a dinâmica mudou. O João finalmente tinha conseguido o cargo de CEO na sua própria empresa de consultoria tecnológica, a Vetor e Vazio, uma empresa construída em grande parte com o capital inicial que eu lhe tinha emprestado e, mais tarde, perdoado. O sucesso tornou o João ousado. A ousadia tornou-o descuidado. Começou com o telemóvel, o sinal clássico. Ele começou a levá-lo para a casa de banho. Mudou o código de acesso. Lembro-me, não sei bem se foi numa terça-feira ou numa quarta, mas uma noite, quando lhe pedi emprestado para procurar uma receita, ele quase me derrubou para o agarrar de volta. É confidencial de trabalho, Ana. Sabes que estamos a lidar com propriedade intelectual sensível. Disparou ele, o rosto a ficar vermelho e manchado. Eu apenas assenti, mexendo o assado na panela. Está bem, João, desculpa. Mas eu não estava desculpa. Estava atenta. Na semana seguinte, fomos a uma gala da Orquestra Sinfônica de Lisboa. O João estava deslumbrante no seu smoking, a conversar com um grupo de potenciais investidores. Eu estava ao lado dele, a esposa perfeita, sorrindo até as minhas bochechas doerem. Foi então que ela se aproximou. João, não sabia que estarias aqui. A mulher era jovem, talvez uns 26 anos, traços acentuados, olhos famintos e um vestido vermelho que custava mais do que o primeiro carro do João. Sofia, disse o João. A voz dele baixou uma oitava. Uma reação fisiológica que ele não conseguia controlar. Ana, esta é a Sofia Miller. Ela é a nova agressiva chefe de vendas que contratamos. Um prazer, disse a Sofia, estendendo a mão. O seu aperto era firme, as unhas arranjadas como garras afiadas.
Ela não me olhou. Olhou através de mim. A Sofia tem sido fundamental na nova fusão, acrescentou o João, irradiando uma energia nervosa. Ah, o João é demasiado gentil, ronronou a Sofia, colocando uma mão no antebraço do João. Deixou-a lá um segundo demasiado tempo. Ele é o gênio. Eu sou apenas uma acompanhante. Eu vi. A eletricidade, a forma como o João se inclinou para o toque dela em vez de se afastar. A forma como os olhos da Sofia piscavam para os lábios do João quando ele falava. Não era apenas um flerte. Era uma intimidade estabelecida. Eu não fiz uma cena. Não lhe atirei o vinho à cara. Simplesmente bebi um gole do meu vinho verde e sorri. É um prazer conhecê-la, Sofia, disse eu. O João fala muito bem da sua equipa. Às vezes, quando não conseguia dormir à noite, pensava no meu pai. Na forma como ele sempre dizia, não confies em ninguém que soe demasiado bem. Ele referia-se aos comerciantes do mercado. Mas agora eu entendia de forma diferente. A nossa casa, as promessas, tudo soava demasiado bonito, demasiado perfeito. E perfeito não existe. Isso eu tinha aprendido. Mais tarde, naquela noite, no carro a caminho de casa, o João estava eufórico. Viste como os irmãos Ferreira ficaram impressionados. Vamos fechar aquele negócio, Ana. Vamos ser bilionários. Isso é maravilhoso, querido, disse eu, ao olhar pela janela para as luzes da rua a passar. Estás calada, notou o João a desapertar a gravata. Estás bem? Só cansada. Menti. Não estava cansada. Estava de a calcular. No dia seguinte, fiz algo que tinha prometido a mim mesma que nunca faria. Não fui espiar o telemóvel dele. Não o segui. Liguei para o antigo advogado do meu avô, o Pedro Sterling. O Pedro tinha 70 anos, um homem que usava fatos de 3 peças em pleno verão e que assustava outros advogados simplesmente ao limpar a garganta. Gerira o fundo familiar Jenkins durante 40 anos. Adorava-me como uma filha e nunca tinha confiado no João. Ana, minha querida, a voz rouca do Pedro ecoou na linha. A que devo o prazer? Pedro, disse eu, a voz firme. Preciso que investigues uma coisa para mim. Financeiramente. É o João? Perguntou o Pedro imediatamente. Sim. Quero saber para onde está a ir o dinheiro. Especificamente as taxas de consultoria dos últimos 2 trimestres. Terei uma auditoria forense feita até sexta-feira. Mais alguma coisa? Sim, disse eu. Preciso que recomendes um detetive particular, o melhor que conheças, alguém que não exista no papel. Houve uma pausa na linha. Então o Pedro soltou uma risada baixa e sombria. Tenho a pessoa certa. O nome dele é Paulo. É caro. Não me importo com o custo, Pedro, disse eu, olhando para a fotografia de casamento na minha secretária. O rosto sorridente do João, tão cheio de promessas. Só quero a verdade. A verdade, afinal, era muito pior do que eu imaginara. Não era apenas a Sofia. Havia jantares, viagens de fim de semana disfarçadas de conferências no Algarve. Compras de joias de contas que o João pensava estarem escondidas. Mas a verdadeira reviravolta, aquela que endureceu o meu coração da tristeza para o aço frio, chegou 3 semanas depois. O Paulo, o detetive, encontrou-me num parque longe de casa, talvez um jardim em Sintra. Entregou-me uma pen USB e uma pasta. As fotos estão lá, disse o Paulo, acendendo um cigarro. Coisas normais. Hotéis, restaurantes, mãos em sítios onde não deviam estar. Mas deves olhar para a transcrição de áudio na última página. Áudio? Perguntei. Interceptei o carro dele. Encolheu os ombros o Paulo. Pagas pelo pacote Premium. Obtens o serviço Premium. Abri a pasta na última página. Era uma transcrição de uma conversa entre o João e a Sofia de 2 dias antes. João. Não a posso deixar ainda. Sofia, tu sabes disso. Sofia. Por quê? Disseste que estavas aborrecido. Disseste que ela é uma desinteressante.
João: não se trata dela. É o fundo Jenkins. O avô dela montou-o de modo que, no 40º aniversário dela, que é daqui a 6 meses, o controlo total da frota de logística transfere-se para ela. Se eu ainda for marido dela, consigo um lugar no conselho de administração. Consigo acesso às rotas de transporte para a Vetor e Vazio. Sofia: e quando tiveres o lugar, João, aí eu processo-a. Ficas com metade dos bens dela. Mantenho o meu lugar no conselho de administração e tu e eu reformamo-nos para o Vale do Douro. Mas tenho de fazer de marido amoroso até outubro. Sofia: está bem, mas é melhor comprares-me algo bom pela espera. Li as palavras 2 vezes. O vento agitava as folhas à minha volta, mas eu sentia-me completamente imóvel. Ele não estava apenas a trair-me, estava a usar-me, a plantar para depois colher. Estava à espera de colher a minha herança e depois descartar-me como uma casca vazia. Fechei a pasta. Não chorei. O tempo das lágrimas tinha acabado. Olhei para o Paulo. Continua a observá-lo. Preciso de saber o seu horário para o próximo mês, cada minuto. O que está a planear, Sra. Reynolds? Perguntou o Paulo, levantando uma sobrancelha. Levantei-me, alisando a minha saia. O meu 40º aniversário é em outubro. Isso dá-me 5 meses para resolver isto. Não, disse eu, os meus olhos transformando-se em gelo, para deitar tudo abaixo. Ora, isto é um bocado surreal, não é? Aqui estou eu, a Ana, a reviver estes momentos e a questionar-me como é que eu cheguei a um ponto em que precisei de um detetive para espiar o meu próprio marido. E mais, como é que ele foi tão óbvio? Tipo, quem planeia roubar a mulher no aniversário dela e conta tudo à amante no carro, que por acaso está interceptado, parece coisa de filme mau. E eu? A esposa muda e paciente que de repente se transforma numa estrategista implacável. Às vezes penso que talvez eu já tivesse este lado escondido, adormecido, à espera do empurrão certo para despertar. Ou talvez, apenas talvez, o João tenha conseguido o impensável, tirar o pior de mim. Não sei bem. O que eu sei é que a linha entre a vítima e a vilã é mais tênue do que parece, especialmente quando o teu coração já não sente dor, só uma sede fria de justiça. Enfim, de volta à minha pequena peça de teatro. Durante os 4 meses seguintes, a casa dos Reynolds em Cascais tornou-se um teatro, e eu estava a dar uma performance digna de um Oscar. O João tornava-se mais arrogante a cada dia. Deixou de esconder o telemóvel. Chegava à casa a cheirar a perfume com mais frequência, oferecendo desculpas preguiçosas como abracei a mulher de um cliente. Ah, sim, ele estava tão confiante no seu plano, à espera do meu 40º aniversário para agarrar o lugar no conselho de administração, que não notou a mudança subtil na atmosfera. Não notou que eu tinha parado de perguntar como tinha sido o dia dele. Não notou que a coleção de vinhos vintage na garrafeira estava a diminuir lentamente, garrafa a garrafa. Eu estava ocupada. Os meus dias já não eram preenchidos com almoços de caridade ou yoga. Eram preenchidos com salas de guerra. Passei as minhas tardes no escritório revestido a mogno do Pedro Sterling. A auditoria forense tinha regressado, e era um massacre. O João tinha desviado quase 400 mil euros das nossas contas conjuntas para uma empresa de fachada chamada Joe Holdings, Sophia Miller Reynolds. Ele já tinha dado o nome da empresa de fachada à sua amante, usando o seu último nome. Esse nível de desrespeito não me irritou, apenas clarificou tudo. Ele é desleixado, disse o Pedro numa tarde de terça-feira, deslizando um documento grosso pela secretária. Ele pensa que é um tubarão, mas é um peixinho dourado num tanque de tubarões. Esqueceu-se de que o capital inicial para Vetor e Vazio foi estruturado como uma nota conversível, não uma doação. Peguei no documento. Explica-me como se eu tivesse 5 anos, Pedro. O Pedro sorriu, um sorriso de tubarão que lhe assentava bem.
Significa, minha querida, que tu não só és dona da dívida da empresa dele, porque ele falhou 3 pagamentos de juros no ano passado, o que te escondeu, mas tens o direito de converter essa dívida em capital, capital de controlo. Tu podes tomar a empresa dele. Eu posso tomar a empresa dele? Perguntei, a voz baixa. Podes tomar 60% dela, corrigiu o Pedro. Mas precisamos que ele assine uma renúncia reconhecendo a reestruturação da dívida. Se o enquadrarmos como uma lacuna fiscal para lhe poupar dinheiro na próxima fusão, ele vai assinar sem ler. Homens como o João nunca leem as letras miúdas quando pensam que estão a poupar uns trocos. A armadilha estava montada. Agora eu tinha de o iscar. Naquela noite preparei a refeição favorita do João, salmão em prancha de cedro com espargos. Vesti uma camisola de cachemira suave, servi-lhe um copo do Cabernet 96 que ele adorava e esperei. O João chegou por volta das 20h, corado e eufórico. Grande dia, Ana, enorme dia. Os irmãos Ferreira estão praticamente a implorar para investir. Isso é fantástico, querido, murmurei eu, pousando o prato. Estás a trabalhar tanto. O João devorou a comida, falando sem parar sobre a sua genialidade, sobre como a Vetor e Vazio ia revolucionar a consultoria tecnológica. Eu assenti, cronometrando o meu momento. Ah, João, disse casualmente, servindo-lhe mais vinho. O Pedro enviou uns documentos chatos de impostos hoje. Algo sobre o fundo familiar e a redução da nossa responsabilidade para o próximo ano. Ele disse que, se reestruturarmos a dívida do empréstimo comercial que te dei, poderíamos poupar cerca de 50 mil euros em impostos. As orelhas do João aguçaram. 50 mil? Cantarolei, bebendo um gole de água. Não percebi muito bem, mas ele colocou uns autocolantes de assina aqui. Eu já assinei. Está no balcão se quiseres dar uma olhada. O João riu limpando a boca. Tu e os advogados empoeirados do teu avô, sempre a preocupar-se com cêntimos. Caminhou até o balcão, pegou na caneta e folheou as páginas rapidamente. O meu coração batia no peito. Se ele lesse a cláusula 4, secção B, veria que estava a ceder o controle maioritário da obra da sua vida. Deus, isto é um calhamaço, resmungou o João. Não tens de assinar hoje à noite, disse eu, fingindo indiferença. Levantei-me e comecei a arrumar a mesa. Posso simplesmente dizer ao Pedro que não estamos interessados na dedução. Não, disse o João rapidamente. 50 mil são 50 mil. Ele não leu. Assinou-lhe seu nome com um floreio na última página. João A. Reynolds. Pronto, disse ele, atirando a caneta. Fácil. Virei-me para esconder o sorriso frio que se espalhava pelo meu rosto. Obrigada, querido. Tu és tão bom a lidar com a parte de negócios. A próxima fase envolveu a casa. O acordo pré-nupcial estipulava que qualquer coisa adquirida durante o casamento era propriedade conjugal, sujeita a uma divisão 50-50, a menos que fosse uma herança direta. A casa em Cascais tinha sido comprada com a minha herança, mas o João tinha posto o nome dele na escritura, para fins de crédito, anos antes. Eu precisava de o tirar da escritura. 2 semanas depois, encenei uma crise nervosa. Chorei sobre a pressão da próxima transferência do conselho. Disse ao João que estava apavorada por ser processada por sindicatos de caminhonistas descontentes assim que assumisse a logística Jenkins. Eles podiam levar tudo, João. Solucei no peito dele. Podiam levar a casa. O João, farejando uma oportunidade para parecer um herói e proteger o seu futuro ativo, acariciou o meu cabelo. Shhh, está tudo bem. O que queres fazer? O Pedro diz que se eu transferir a casa unicamente para um fundo de proteção de responsabilidade, os sindicatos não podem tocar nela. Mas eu não posso ser a gestora. Tens de ser tu. Mas a escritura tem de estar em nome do fundo, não no nosso. Os olhos do João brilharam. Ele pensou que eu estava a dar-lhe o controlo da casa através do fundo. Eu faço isso, Ana, disse ele solenemente. Vou proteger-nos.
Ele assinou a transferência da escritura no dia seguinte. O que ele não sabia, porque novamente não leu os estatutos do fundo que o Pedro tinha redigido, era que o fundo de responsabilidade Reynolds tinha uma cláusula de dissolução. Após a entrada do pedido de divórcio pelo beneficiário principal, a Ana, o fundo seria dissolvido e o bem reverteria inteiramente para o comprador original. João, ele acabara de me presentear legalmente a casa de volta, pensando que a estava a roubar. No final de setembro, a teia estava completa. Eu era dona da empresa dele. Eu era dona da casa. E graças ao Paulo, eu tinha a data da sua traição final. O João disse-me que tinha um retiro estratégico no Hotel Dourado Lírio, na noite de 30 de setembro. Afirmou que seria uma noite inteira com os irmãos Ferreira. O Paulo, o detetive, confirmou a reserva. Quarto 414, reservado em nome do senhor e senhora Smith. Tão clichê, sussurrei para mim mesma, olhando para o calendário. 30 de setembro. Era aquela noite. A manhã de 30 de setembro foi cinzenta e chuvosa. O João estava a fazer a sua mala de pernoite. Guardou o seu melhor fato, uma garrafa de colônia, e notei com uma pontada de desgosto uma caixa de preservativos guardada no seu estojo de higiene. Provavelmente chego a casa amanhã de manhã cedo, disse o João, beijando-me na bochecha. Os lábios dele pareciam folhas secas. Não fiques à minha espera. Os irmãos Ferreira podem ser intensos. Boa sorte, João, disse eu. Tenho a sensação de que esta vai ser uma noite que nunca vais esquecer. Ele riu, agarrou a mala e saiu pela porta. Assim que o seu Porsche saiu da entrada, o meu comportamento mudou instantaneamente. A esposa aflita e ansiosa desapareceu. A CEO emergiu. Peguei no telemóvel. Pedro, ele foi-se. Executa a fase 1. Dentro de 1 hora, uma carrinha branca parou em frente à casa. Não eram mudanças. Era uma equipa de arquivo. Não estavam a levar mobília. Estavam a levar provas. Eu tinha catalogado cada relógio caro, cada obra de arte, cada bem que o João tinha comprado com fundos conjuntos. Estes estavam a ser movidos para um armazenamento seguro para serem avaliados para o acordo de divórcio. Depois, fiz a minha própria mala. Não para uma escapadela, mas para uma reunião de negócios. Coloquei a minha pintura de guerra, um vestido preto feito à medida, saltos Louboutin e os brincos de diamante que o meu avô me tinha deixado. Conduzi até a cidade, o coração a bater com um ritmo de pura adrenalina. Cheguei ao Hotel Dourado Lírio às 18h. Caminhei até a recepção. Check-in para Ana Jenkins, disse eu. Tinha parado de usar Reynolds nas reservas há semanas. Bem-vinda, senhora Jenkins. Está no quarto 412. Obrigada. E a pessoa do quarto 414 já fez o check-in? O concierge clicou no teclado. Sim, senhora. Há cerca de 20 minutos. Um senhor Smith. Excelente. Subi para o meu quarto. Partilhava uma parede com o 414. As paredes no Dourado Lírio eram grossas, mas as varandas estavam ligadas por uma mera divisória de ferro forjado e era. Saí para a varanda. A chuva na cidade caía mais forte agora. Eu podia ouvir vozes da varanda ao lado. A porta de correr para o 414 estava entreaberta para deixar entrar a brisa. Não acredito que ela engoliu a coisa dos impostos. A voz do João flutuou, acompanhada pelo estalido de uma rolha de champanhe. Ela é uma tonta, Sofia. Completamente tonta. A nós. A nós, a voz da Sofia gargalhou. Ao futuro membro do Conselho da Logística Jenkins. A nós, brindou o João. E a finalmente livrar-me do peso morto. Eu estava de pé nas sombras da minha varanda, a ouvir. Há um mês isto ter-me-ia destruído. Agora, apenas confirmava que eu estava a fazer a coisa certa. Voltei para dentro do quarto 412. Bateram à minha porta. Abri para revelar 3 homens de fato.
Um era o Pedro Sterling. Os outros dois eram os irmãos Ferreira. Os mesmos homens com quem o João pensava que se ia encontrar, ou melhor, sobre quem mentia que se ia encontrar, estavam de pé no meu quarto. Senhores, disse eu, gesticulando para que entrassem. Obrigada por terem vindo. Senhora Reynolds, ou devo dizer senhorita Jenkins, começou o irmão mais velho, um homem rude chamado Tomás. O seu advogado disse que tinha uma contraproposta sobre a Vetor e Vazio. Eu tenho, disse eu, sentando-me e cruzando as pernas. Há 2 semanas, sou a acionista maioritária da Vetor e Vazio. Detenho 60% do capital. Deslizei os papéis que o João tinha assinado pela mesa de café. Os irmãos Ferreira olharam para os documentos, depois um para o outro. O João tem vos proposto uma fusão. Continuei eu, a voz calma e autoritária. Ele quer vender-vos a empresa por 20 milhões. Mas o João não é dono da empresa. Eu sou. E qual é a sua proposta? Perguntou o Tomás Ferreira, intrigado. Eu não quero 20 milhões, disse eu. Quero liquidar. Estou disposta a vender-vos a propriedade intelectual, a lista de clientes e as patentes de software por 10 milhões. Uma venda relâmpago, mas o negócio tem de ser assinado hoje à noite. Os olhos dos irmãos Ferreira arregalaram-se. Era um achado. Adquiririam a tecnologia por metade do seu valor. Por quê? Perguntou o irmão mais novo. Por que vender abaixo do seu próprio marido? Ex-marido, corrigi eu. E digamos que estou a fazer uma limpeza de casa. Onde está o João agora? Perguntou o Tomás. Ele disse-nos que estava em Nova York. Sorri um sorriso tenso e perigoso. Apontei um dedo cuidado para a parede atrás de mim. Ele está no quarto ao lado, a trair-me com a sua assistente a gastar dinheiro que já não tem. O quarto ficou em silêncio. Os irmãos Ferreira olharam para a parede, depois de volta para mim, com uma mistura de choque e um respeito recém-descoberto. No mundo dos negócios, a informação era moeda, e eu acabava de provar que era a pessoa mais rica na sala. Nós assinamos, disse o Tomás, tirando uma caneta. Às 21h, o negócio estava feito. Eu tinha vendido a empresa do João por debaixo do seu nariz, enquanto ele bebia champanhe a 10 metros de distância. Os fundos foram transferidos diretamente para uma conta de confiança que o João não podia tocar. A Vetor e Vazio já não era dele. Ele era o CEO de uma casca, uma caixa vazia. O Pedro arrumou os papéis. És uma mulher fria, Ana, disse ele, mas os olhos dele brilhavam de orgulho. O teu avô teria adorado isto. Ainda não terminei, Pedro, disse eu. Peguei no recibo do serviço de quartos, um bule de chá e um club sandwich, e virei-o. Escrevi a nota. Espero que ela tenha valido metade da tua empresa, João. Não te des ao trabalho de me procurar. Fala com o Sr. Sterling. Ana. Pedro, preciso que te certifiques de que isto chega à ilha da cozinha, em casa, antes das 6 da manhã. Tenho um voo para apanhar. Para onde vais? Paris, disse eu. Tenho uma nova vida para começar, e o João tem uma manhã muito, muito má à sua espera. Esperei até a meia-noite. Ouvi os sons do quarto 414 diminuírem. Saí para o corredor, coloquei o sinal de não incomodar na maçaneta da porta deles, só por provocação, e desci de elevador até ao átrio. Ao sair para o ar fresco da noite, senti-me mais leve do que há anos. Não olhei para a janela do hotel. Entrei no carro à espera. Para o aeroporto, por favor, disse ao motorista. De volta ao quarto 414, o João dormia o sono da ignorância, alheio a que já não era CEO, já não era proprietário de uma casa e já não era marido. Era um fantasma e não o saberia até o sol nascer. O João olhou para a nota na ilha da cozinha até que as palavras se turvaram em rabiscos pretos sem sentido. Fala com o Sr. Sterling. O pânico, frio e afiado, finalmente perfurou a névoa da sua ressaca. Apalpou o telemóvel,
os dedos a tremerem tanto que o deixou cair 2 vezes antes de discar para a Sofia. Ela atendeu ao quarto toque, a voz sonolenta e irritada. João, são 6:30 da manhã e acabamos de nos deixar às 5 horas. Ela sabe, ofegou o João. Sofia, ela sabe tudo. Ela foi-se. O que queres dizer com foi-se? Bocejou a Sofia. Tipo, para a casa da mãe dela? Não, o roupeiro dela está vazio. Ela deixou uma petição de divórcio no balcão e ela mencionou o hotel. Houve uma pausa na linha. A sonolência desapareceu da voz da Sofia, substituída por um tom agudo e calculista. Ela mencionou o hotel? Como? Ela deixou um recibo. Ela estava lá, Sofia. Ela estava no Dourado Lírio ontem à noite. Espera, disse a Sofia, a voz a subir. Se ela sabe, João, e o lugar no conselho, e o dinheiro, disseste que precisavas de ficar casado até outubro. Eu não sei, gritou o João, o som a ecoar na cozinha vazia e silenciosa. Preciso de ir ao escritório, preciso de verificar as contas. Encontra-me lá daqui a 1 hora. Tenho uma consulta no dentista, mentiu a Sofia suavemente. Sofia, isto é sério. Liga-me quando resolveres isso, João, disse ela. E a linha morreu. O João praguejou e correu para a garagem. Bateu no botão do abre-portões. Nada aconteceu. Carregou novamente. Ainda nada. Correu para o painel de parede. Morto. Que raio é isto? Murmurou. Tentou levantar manualmente a pesada porta de cedro, esforçando-se até sentir as costas estalar. Mas o cadeado eletrônico estava ativado. Estava preso na sua própria casa. Teve de sair pela porta da frente e chamar um Uber, de pé no passeio da sua propriedade multimilionária, no fato amarrotado do dia anterior, parecendo um brinde de festa descartado. Quando finalmente chegou à sede da Vettori vazio, um edifício de vidro elegante no distrito financeiro de Lisboa, eram 7h45. Marchou em direção às catracas, pronto para fazer controlo de danos. Bateu o seu crachá contra o leitor. Bip, bip. Luz vermelha. Acesso negado. Tentou novamente. Bip, bip. Ei, Miguel! Gritou o João para o guarda de segurança, um homem que ele tinha ignorado todas as manhãs durante 3 anos. Há algo de errado com o portão. Deixa-me entrar. O Miguel não levantou os olhos do seu monitor. Carregou num botão na sua secretária e as portas de vidro para o átrio abriram-se, mas não para deixar o João entrar. 2 homens grandes, com uniformes táticos escuros, saíram. João Reynolds? Perguntou um deles. Sim, sou o CEO desta empresa. Saiam do meu caminho. Já não, senhor, disse o guarda calmamente. Temos ordens para o escoltar para fora das instalações. Os seus bens pessoais já foram enviados para a sua residência. Escoltar-me? O João riu, um som agudo e histérico. Eu construí este lugar. Eu sou o dono. As portas do elevador atrás da secretária de segurança abriram-se. O Tomás Ferreira saiu. Vestia um fato novo e segurava uma caneca de café. A caneca de café do João. Tomás! Gritou o João agitando os braços. Graças a Deus! Diz a estes gorilas quem eu sou. Temos um negócio para assinar, certo? A fusão. O Tomás Ferreira caminhou até a divisória de vidro. Olhou para o João com uma mistura de pena e desprezo. Não há fusão, João, disse o Tomás, a voz abafada pelo vidro, mas claramente audível. Compramos os ativos ontem à noite do acionista maioritário. Acionista maioritário? Sou eu? Não, o Tomás abanou a cabeça. Foi a senhorita Jenkins, a Ana. Ela detinha lá a dívida. João, tu assinaste a documentação de conversão há 2 semanas. Lacuna fiscal, lembras-te? A memória atingiu o João como um golpe físico. O jantar, o vinho, o sorriso doce da Ana enquanto lhe entregava os chatos documentos fiscais. 50 mil são 50 mil, ele tinha dito.
Não tinha poupado 50 mil. Tinha assinado a cedência de uma empresa avaliada em 40 milhões de euros. Ela, ela não pode fazer isso, gaguejou o João, agarrando a catraca. Isso é fraude. É legalmente vinculativo, disse o Tomás. Ela vendeu-nos a propriedade intelectual e a lista de clientes. A Vetor e Vazio é apenas uma casca agora. Está falida, João. E uma vez que és o CEO da casca, és responsável pelo arrendamento pendente deste edifício, que, a propósito, está em atraso há 3 meses. O Tomás bebeu um gole de café. Devias provavelmente ir, João, antes que chamemos a polícia por invasão de propriedade. O João cambaleou de volta para o passeio. A chuva da manhã tinha recomeçado. Ficou ali, molhado e a tremer, as pessoas a passarem por ele com guarda-chuvas. Não tinha carro, nem escritório, nem empresa. O seu telemóvel vibrou. Era um e-mail do Pedro Sterling. Assunto: aviso de desocupação. Sr. Reynolds, nos termos do Fundo de Responsabilidade Reynolds, que voluntariamente estabeleceu e assinou, a dissolução do casamento desencadeia a reversão imediata da propriedade em Rua do Carvalho, 14, ao comprador original, Anna Jenkins. Tem 48 horas para desocupar as instalações. As fechaduras serão trocadas às 8 de quinta-feira. Cumprimentos. Pedro Sterling, advogado. O João deixou cair o telemóvel no passeio molhado. O ecrã estilhaçou-se. Olhou para as rachas em teia de aranha sobre o seu reflexo. No espaço de 12 horas, a Ana não se tinha apenas divorciado dele. Ela tinha-o eliminado. 3 semanas depois, o João vivia num motel de beira de estrada deprimente, nos arredores de Coimbra. O quarto cheirava a produtos de limpeza industriais e a desespero. Os seus cartões de crédito tinham sido congelados, aguardando a audiência de divórcio. Estava lá a sobreviver com o dinheiro que tinha conseguido levantar antes de as contas serem bloqueadas, cerca de 4 mil euros. Não duraria muito. A Sofia tinha desaparecido. No momento em que a notícia de que a Vetor e Vazio tinha sido liquidada e o João estava sem um tostão, ela mandou-lhe uma mensagem. Isto é demasiado drama para mim. Estou a voltar para Chicago. Não me contactes. Nem se deu ao trabalho de acabar com ele pessoalmente. O João passou os seus dias a beber uísque barato e a deixar mensagens de voz para a Ana, que iam diretas para uma caixa de entrada cheia. Oscilava entre a raiva e a súplica. Depois veio a notificação. Não era uma data de tribunal. Era um pedido de depoimento nos escritórios da Sterling e Associados. O João barbeou-se, vestiu o seu único fato limpo que lhe restava e apanhou um táxi para o escritório de advocacia. Sentiu um vislumbre de esperança. Se pudesse ver a Ana, se pudesse falar com ela, podia manipulá-la. Ele era bom nisso. Faria de vítima. Choraria. A Ana tinha um coração mole. Ela cederia. Lembra-me do Pedro a contar esta parte da perspectiva dele. Para ele era mais um dia de trabalho, mas a forma como ele descreveu o João a entrar na sala de reuniões, tão confiante na sua capacidade de dar a volta, era quase patética. O Pedro disse que eu estava sentada na ponta da mesa, de costas para a vista sobre o porto, onde se viam os navios da logística Jenkins atracados. Ele notou a forma como a minha postura estava diferente, ereta, controlada, sem um único músculo a tremer. Ele me viu, não a mulher que costumava fazer-lhe café, mas a mulher que tinha virado o seu mundo do avesso. Para o Pedro, que sempre me protegera, aquilo era uma espécie de vitória. Uma vitória fria, é certo, mas ainda assim uma vitória. O João, a entrar com a sua aura de falsa humildade, pensava que tinha todos os trunfos na manga, que bastavam umas lágrimas e umas palavras bonitas. O Pedro observou tudo, a calma que se instalou na sala, a antecipação quase palpável do que viria. O João entrou na sala de reuniões. Era um espaço intimidante, com uma longa mesa de vidro e uma vista para o porto.
O porto onde os navios da logística Jenkins estavam atualmente a atracar. O Pedro Sterling estava sentado à cabeceira da mesa. À sua direita estava eu. Eu estava deslumbrante, tenho a certeza. Vestia um fato cor de creme que gritava poder. O meu cabelo estava cortado num bob elegante e nítido. Parecia 10 anos mais nova. Não parecia a esposa chorosa e ansiosa que ele tinha deixado em casa. Parecia uma CEO. Ana! Ofegou João, movendo-se na minha direção. Meu amor, por favor, precisamos de conversar. Sente-se, Sr. Reynolds, latiu o Pedro. Eu não me mexi. Observei-o aproximar-se com o mesmo interesse distante que se poderia mostrar a um inseto no para-brisas. Eu não queria fazer isto através de advogados, disse o João, afundando-se na cadeira à minha frente. Ana, eu cometi um erro horrível, mas tu destruíste a minha vida, roubaste a minha empresa, expulsaste-me da nossa casa. Minha casa. Corrigi calmamente. A minha voz era suave, desprovida de qualquer tremor. E eu não roubei a tua empresa, João. Eu cobrei uma dívida. Isso é apenas negócio. Tu ensinaste-me isso. Eu amo-te, tentou o João, sacando o seu trunfo. Forçou lágrimas aos olhos. Eu estava perdido. A Sofia não significava nada. Era apenas uma distração. Estava estressado a tentar sustentar-nos. Eu ri. Foi um som seco, com humor. Pedro, toca a fita, disse eu. O Pedro carregou num botão no seu laptop. A sala foi preenchida com o som de estática. E então a voz do João ecoou, clara como um sino. Não se trata dela. É o fundo Jenkins. Se eu ainda for marido dela, consigo um lugar no conselho de administração. Aí eu processo-a. Fico com metade dos bens dela. Tenho de fazer de marido amoroso até outubro. O rosto do João ficou branco. Ele reconheceu a conversa. Era do carro, o dia em que contou a Sofia o plano. Tu interceptaste o meu carro, sussurrou ele. Sim, disse eu. Eu sabia há 6 meses, João. Todas as vezes que me beijavas, eu sabia. Todas as vezes que chegavas à casa a cheirar a ela, eu sabia. Todas as vezes que mentias na minha cara sobre querer proteger o nosso futuro, eu sabia que estavas a planear roubar-me descaradamente. Inclinei-me para a frente, os meus olhos fixos nos dele. Tu pensaste que eu era estúpida, disse suavemente. Esse foi o teu erro fatal. Tu pensaste que por eu ser gentil, eu era fraca. Tu pensaste que por eu te deixar brincar de empresário com o meu dinheiro, tu realmente o tinhas ganho. Eu construí essa empresa. O João bateu com a mão na mesa. Tu construíste um castelo de cartas sobre uma fundação que eu paguei. Retruquei eu. E eu decidi puxar a carta de baixo. Eu quero um acordo, rosnou o João, abandonando a encenação. Eu quero pensão de alimentos. Eu estava habituado a um certo estilo de vida. Não me podes deixar sem nada. A lei dá-me direito à metade dos bens conjugais. O Pedro Sterling limpou a garganta. Na verdade, Sr. Reynolds, estamos preparados para lhe oferecer um acordo. O João recostou-se cruzando os braços. Finalmente, vamos lá ouvi-lo. 5 milhões. O Pedro deslizou uma única folha de papel pela mesa. Isto é um cheque de 25 mil euros, disse o Pedro. Isso é uma piada, cuspiu o João. Não, respondi eu. É uma gentileza. De acordo com a auditoria forense, tu desviou-te quase 400 mil euros das nossas contas conjuntas para financiar o teu caso. Legalmente, eu podia processar-te por fraude e roubo. Podia mandar-te para a prisão, João. O João gelou. No entanto, continuei eu, levantando-me e alisando o meu casaco. Não quero passar os próximos 2 anos em batalhas judiciais contigo. Eu quero que te vás. Estes 25 mil euros são para começares noutro lugar. Se assinares os papéis de divórcio hoje, recebes o cheque e eu não apresento queixa. Se lutares comigo, gastarei cada cêntimo da minha herança para garantir que acabas numa cela.
Olhei para ele com absoluta finalidade. Aceita o acordo, João. É mais do que mereces. O João olhou para o cheque, depois olhou para mim. Procurou um vestígio da mulher que costumava fazer-lhe café e ouvir os seus sonhos. Ela não estava lá. Percebeu então que estava completamente em desvantagem. Ele estava a jogar damas, enquanto eu estava a jogar xadrez 4D. Com uma mão trêmula, pegou na caneta. Assinou os papéis do divórcio. O Pedro agarrou os papéis imediatamente. Eu coloquei o cheque na mesa. Adeus, João, disse eu. Virei-me e caminhei em direção à porta. Ana, chamou o João, a voz a falhar. Fiz uma pausa, a mão na maçaneta da porta. Não me virei. Foi tudo uma mentira? Perguntou ele. Os últimos 12 anos. Olhei para o batente da porta. Os primeiros 6 anos foram os melhores da minha vida, disse suavemente. Os últimos 6, eu estava apenas à espera que fosses o homem que eu pensava que eras. Mas ele nunca lá apareceu. Abri a porta e saí, deixando o João sozinho na sala de vidro, com um cheque de 25 mil euros e o silêncio de uma vida completamente desmantelada. Um ano depois, o vento de outubro agitava as ruas de Lisboa, trazendo o cheiro a castanhas assadas e a gases de escape. Era o mesmo tipo de dia cinzento e pesado daquele em que o João tinha chegado à casa para um armário vazio. Mas para mim, Anna Jenkins, o tempo era a única coisa que não tinha mudado. Eu estava de pé na varanda da sede da logística Jenkins. O escritório ficava no 400º andar, com vista para o porto, onde gruas gigantes carregavam contentores num navio pintado no azul escuro característico da minha empresa. Bebi um gole do meu café expresso. Eram 8 e eu já tinha fechado um negócio com um distribuidor europeu, que aumentaria as nossas receitas trimestrais em 15%. Senhorita Jenkins, virei-me. O meu novo assistente, um jovem perspicaz chamado Léo, estava na porta segurando um tablet. O carro está pronto para o Women in Business Summit e o Sr. Sterling está na linha 1. Passa o Pedro, disse eu, voltando para minha secretária, uma laje de madeira recuperada que parecia muito mais imponente do que a ilha de mármore por onde costumava chorar. Ana! A voz do Pedro ecoou pelo altifalante. Só queria dar os parabéns. O preço das ações atingiu um recorde histórico esta manhã. Trabalhamos muito para isso, Pedro? Sorri eu. Como estás a aproveitar a reforma? Estou mortinho de tédio. Posso voltar só para te aborrecer. A propósito, pensei que devia saber que surgiu uma discrepância na auditoria fiscal final para a dissolução do fundo Reynolds. Já está resolvido, mas exigiu que localizássemos o Sr. Reynolds para uma assinatura. A minha mão parou sobre o meu laptop. Eu não tinha dito o nome dele há meses. E ele está no interior do país, Ana. Está a trabalhar como representante de vendas regional para uma empresa de fornecimento de papel. Vive num apartamento-estúdio. Assinou os papéis sem os ler. Velhos hábitos são difíceis de morrer. Senti uma sensação estranha no peito. Não era pena. Não era alegria. Era simplesmente indiferença. O homem que outrora fora o sol em torno do qual todo o meu mundo orbitava, era agora apenas uma assinatura num formulário de imposto em Coimbra. Obrigada, Pedro, disse eu. Tenho de ir. Sou a oradora principal do Summit. Vai e arrasa, tigresa, riu o velho advogado. Agarrei o meu casaco. Ao sair, capturei o meu reflexo nas portas de vidro. Usava o relógio Patek Philippe que eu mesma tinha comprado no mês passado. O modelo exato pelo qual o João sempre babava, mas não podia pagar. Ficava-me muito melhor. Entretanto, em Coimbra, o João Reynolds estava sentado num cubículo cinzento que cheirava a café velho e a limpa carpetes. A sua gravata era de poliéster barato e estava a sufocá-lo. Tiago, um gerente de 25 anos com barba rala e fones de ouvido, inclinou-se sobre a divisória. Estás abaixo da cota do mês. Se não venderes 500 unidades de papel de cópia até sexta-feira, vamos ter de ter uma conversa sobre o teu futuro aqui.
Estou a trabalhar nisso, Tiago, murmurou o João, a mandíbula tensa. Os leads são fracos. Os leads estão bem. Tu é que não estás a fechar, retrucou o Tiago, estalando uma pastilha elástica. Pega nos telefones. O João olhou para o telefone. Ele odiava o telefone. Cada vez que tocava, ele esperava que fosse um erro. Ele esperava que fosse um recrutador a dizer-lhe que a Vetor e Vazio estava de volta, que tudo tinha sido um pesadelo. Mas a Vetor e Vazio tinha desaparecido. Os irmãos Ferreira tinham-na desmantelado e fundido a tecnologia nos seus próprios sistemas. A reputação do João em Lisboa era radioativa. Ninguém contrataria um CEO que tivesse sido tão publicamente superado pela sua esposa. Ele tinha esbanjado os 25 mil euros do acordo em 3 meses, tentando manter o seu estilo de vida, comprando rodadas de bebidas para mulheres que pareciam a Sofia, mas que partiam assim que o cartão de crédito era recusado. A Sofia ele tinha a procurado uma vez. Ela estava casada com um dermatologista em Chicago. Publicava fotos dos seus Golden Retrievers e da sua vida perfeita. Nunca mencionou o João. Foi apenas um degrau em que ela tinha tropeçado. O João suspirou e abriu o navegador para verificar as notícias, tentando atrasar as inevitáveis chamadas frias. Clicou no Business Insider. A manchete na primeira página parou-lhe o coração. A tempestade silenciosa. Como Anna Jenkins transformou uma marca de logística histórica num gigante tecnológico moderno. Lá estava ela. A foto era de alta definição, brilhante e aterrorizante. Eu estava sentada na beira de uma secretária, braços cruzados, a olhar diretamente para a câmara. Eu parecia poderosa, parecia letal e parecia bonita. O João leu o artigo, os olhos a arder. Quando questionada sobre a sua rápida ascensão ao sucesso no último ano, a Sra. Jenkins atribui o mérito a uma reestruturação da sua vida pessoal e profissional. Aprendi que o peso morto atrasa-nos, diz a Jenkins. Às vezes, temos de cortar a âncora para deixar o navio navegar. A âncora, ele era a âncora. Ele não era o capitão, não era o visionário. Era apenas o peso pesado e enferrujado que a arrastava para baixo durante 12 anos. E no momento em que ela o soltou, ela voou. Uma lágrima escorreu do olho do João e salpicou a sua gravata barata de poliéster. Reynolds, menos leitura, mais chamadas, gritou o Tiago do outro lado da sala. O João fechou a janela do navegador. Pegou no telefone. Marcou um número para uma empresa de impressão de tamanho médio em Leiria. Olá, disse o João, a voz a falhar. Limpou a garganta, tentando invocar o charme que costumava vir tão facilmente. O charme que lhe tinha conquistado a Ana. O charme que ele tinha desperdiçado em mentiras. Aqui é o João da Elite Paper Solutions. Tem 1 minuto para falar sobre as suas necessidades de fotocopiadora? A linha estalou. Não estou interessado, disse a voz, e desligou. O tom de linha zumbia no seu ouvido. Era um som solitário e monótono. Era o som da sua nova vida. O João desligou o telefone, olhou para o ecrã em branco onde o meu rosto tinha estado. Ele finalmente compreendeu o preço da sua traição. Não era o dinheiro, não era a casa. Era a percepção de que ele tinha um diamante na mão, confundiu-o com vidro e atirou-o fora. E agora tinha de vê-lo brilhar à distância, para sempre fora do seu alcance. O João Reynolds aprendeu da maneira mais difícil que a pessoa mais perigosa na sala não é a que grita, é a que escuta. Ele pensou que a Ana era fraca porque era silenciosa. Não percebeu que ela não estava a submeter-se. Estava a traçar uma estratégia. No final, o João conseguiu exatamente o que queria. Uma vida sem a Ana. Mas ele esqueceu-se que uma vida sem a Ana significava uma vida sem a mulher que o fez ser quem era. Ele perdeu a sua rainha. E no jogo de xadrez, uma vez que a rainha se vai, é apenas uma questão de tempo até o rei cair. E hoje? Não faço ideia.
Há dias em que penso que foi o melhor que me podia ter acontecido, a forma como tudo se desenrolou. Noutros, sinto um vazio estranho, uma pontinha de questionamento sobre o preço da minha própria vitória. Destruir o João foi necessário, sim, mas também me mudou. Não choro, já não sinto aquela dor aguda, mas a leveza que pensava que viria nem sempre está lá. A vida é assim, não é? Não há finais de conto de fadas, e apenas recomeços com cicatrizes, visíveis ou não. Não é perfeito, longe disso, mas é meu.